Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre as tentações que tem que enfrentar um novo convertido. Deus tem me revelado muita coisa sobre esse assunto e queria compartilhar com vocês. Então, queria ler com vocês primeiramente Lucas, capítulo 4, de versículo 1 até 13, que fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito: Nem de só de pão viverá um homem. O diabo levou-o no lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dadas, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem com as mãos, e eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Então a gente aqui vê Jesus sendo tentado, né? Aqui a gente tem que introduzir esse versículo da Bíblia falando que Jesus passou para tudo aquilo que o homem vai passar. Um homem que quer realmente seguir a Deus. Ele foi batizado na água, depois veio o Espírito Santo, que não entrou dentro dele porque ele é na Trindade. Eles são individuais, Pai, Filho e Espírito, ele não podia entrar dentro dele, né? Então ele ficou em cima dele, né? E foi ele que conduziu, né, Jesus no deserto para ser tentado. Então Jesus fez isso por quê? Para mostrar que aos homens que também que vai ter tentações e como superar essas tentações, né? Então Deus tem revelado três, e aqui a gente vê três tentações, né, que o diabo tenta Jesus, mas que são atuais também nos dias de hoje. Então, quando a pessoa é recém-convertida ao cristianismo, que quer seguir a Cristo, vai ter que passar por essas tentações. Então, qual é a primeira tentação que vai ter que passar? A falta de provisão. O diabo vai tentar falar com vocês que não se entregue tudo no seu coração, não viva pela obra, que vai te faltar o recurso. Essa é uma tentação que ele tenta, vai tentar com as pessoas para não se entregar totalmente para fazer a obra, né? Mas Jesus responde o quê? Nem de seu pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus, enfatizando, né, que o alimento espiritual é mais importante que o alimento perecível. É claro que se você se alimentar espiritualmente, tendo conexão com Deus, tendo intimidade com Deus, escutando a voz dele, obedecer a ele, o propósito que tem para a sua vida, se entregar por completo, ele vai suprir suas necessidades também materiais, suprimento de alimento, etc, etc. Ele vai fazer isso. Então, essa é a primeira tentação. Não se entregue todo completamente, não. Porque se você se entregar, vai faltar provisão na sua casa. Vai faltar as coisas, né? Infelizmente, tem muita gente que cai nessa primeira tentação. A segunda tentação para o convertido, né, que continua estando na carne, né? O diabo mostra para Jesus tudo que podia ter se ele não fizesse, se entregasse para ele, né? Se fizesse a vontade dele, não de Deus, né? Ele mostra muitas coisas materiais. As coisas materiais, você vai ter tudo, vai reinar nesse mundo, me foi dado esse mundo, na verdade foi dado por causa do pecado do homem, né? Foi entregado na mão de Deus, mas depois na mão de Satanás, mas depois foi tomado de volta com a morte de Jesus na cruz, para quem crê, claro. Então ele oferece as coisas materiais para Jesus, para poder desviar ele do propósito dele, de continuar a fazer a vontade de Deus até o fim. Isso vai acontecer com o novo convertido. Satanás vai tentar cegar com as coisas materiais, né, para não viver o verdadeiro evangelho. Então, essa é a segunda tentação, os prazeres das coisas materiais, né, que ele vai te oferecer para te desviar do caminho, né, que você tem que fazer para chegar a ser igual a Cristo. O terceiro, o diabo distorce a palavra de Deus. Aqui tem dois ensinos, né, duas coisas que Deus tem me revelado.
distorce a palavra de Deus, o diabo pega uma parte do Salmo 91, né, que realmente fala Satanás fala para Jesus se jogar, né, do penhasco e falar para os anjos dele para vir salvar ele, né? E aí pega o Salmo 91 que fala alguma coisa sobre isso, ele tira do contexto. Isso, né? Como falar, faz isso para vai ver que seus anjos vão. Mas na realidade Jesus não faz as coisas para mostrar, não fazia e não faz as coisas para se mostrar para o outro, para aparecer, para que ter que mostrar que realmente é o filho de Deus. Deus nunca fez isso. Todas as vezes que usou o poder dele, ele usou movido pelo amor. Então ele curou os enfermos, expulsou demônio, porque ele tinha compaixão, tinha misericórdia pelo próximo, pelas pessoas doentes, etc. Não para se mostrar. Aqui tem dois ensinos com esse versículo, que esse terceira tentação tem dois ensinos, duas revelações que Deus tem. A primeira, o diabo vai tentar usando até líderes das igrejas de quatro paredes para distorcer a palavra de Deus, né, tirar fora do contexto, como a religiosidade faz, não vê o contexto do versículo, mas pega um versículo isolado e usa o bel prazer, né, infelizmente influenciando muitas ovelhas. Então, o primeiro perigo da terceira tentação é esse: pessoa que distorce a palavra de Deus para usar, né, para desviar as pessoas a viver o verdadeiro evangelho, né. Aí o segundo também dessa terceira tentação, da terceira tentação foi o perigo, né, de usar os dons do Espírito para, né, que Deus vai nos dar, né, para poder se mostrar, para poder aparecer e não movido pelo amor. Isso se encaixa também com o primeiro, né? O diabo vai distorcer a palavra de Deus para não viver o verdadeiro evangelho e vai querer que você use seus dons não movido pelo amor, mas pelo fato de se aparecer com soberba, porque você seja soberbo. A gente vê isso onde? Em Mateus 7, de 21 a 23. Quando fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, né? Mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Como você pode fazer a vontade do Pai? Tendo intimidade com ele, tendo relacionamento com ele, conversando com ele, né? E querendo fazer a vontade dele. Se a gente não quiser fazer a vontade, não adianta, né? Então, fala que esse versículo Mateus 7, muitos me dirão, Senhor, se não expulsamos demônios, curamos enfermos, etc, etc, e Jesus responderá, e Deus responderá, né? Afasta de mim que não te conheço, porque você escolheu, né, não fazer isso movido pelo amor, mas muito pela soberba, para aparecer, né? Então, essas são as três tentações que o novo convertido vai ter que enfrentar, né? E tudo isso relacionado ao fato de não se entregar totalmente para Deus, e não viver totalmente para Deus, né? Então, vou repetir de novo. Primeiro, a falta de provisão. Não se entregue totalmente para Deus, não, porque vai te faltar as coisas materiais, não vai conseguir viver pela obra. Vai te faltar algo, né? Esse canal se chama Seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo tem que viver pela fé, né, que segue a Cristo. Então, a primeira falta de provisão. Mas se você se alimentar espiritualmente, se você tiver intimidade com Deus, se você está fazendo a vontade de Deus acima de tudo, né, obedecendo a Ele, fique tranquilo que o suprimento materiais também vai vir de alimento, de comida e também as outras coisas materiais. Mas seu coração está preso nisso, mas Deus vai te dar, né? O segundo, como já falei, é o fato de usar, né? Me perdi agora aqui. Os prazeres da vida. Aqui muitas pessoas caem nisso. Os prazeres da vida, né? Satanás oferece muitos prazeres da vida para você. Sim, você se entregou a Deus, não precisa se entregar totalmente, não. Curta os prazeres da vida, né? Continue ficando na carne, continue me idolatrando, porque quem está na carne acaba indiretamente idolatrando aqui, Satanás, né? E a terceira tentação, como já falei, é distorcer a palavra de Deus. O diabo vai tentar usar líderes para distorcer a palavra de Deus, porque você não viva o verdadeiro evangelho. E vai tentar também que você, através do dom do Espírito que Deus te deu, usar esse dom do Espírito para aparecer, para se mostrar, né? E não realmente movido pelo amor, como Jesus fazia. Então, essas são as três tentações que Satanás vai usar com vocês. Se você agora aceitou Jesus, se você realmente se entregou para Deus por compra, saiba que vai vir essas três tentações. Jesus foi, por exemplo, para ser tentado. Por quê? Porque você queria ser exemplo e mostrar para a gente que a gente, como ele enfrentou, a gente vai enfrentar também. É interessante ver como ele, depois que enfrentou as três tentações, que conseguiu superar essas tentações, né, pelo fato de ele estar no Pai, claro, né? A gente tem que estar em Cristo, né? E no sacrifício dele que ele fez na cruz. A gente tem que ter confiança nisso. Mas ele estava no Pai, ele conseguiu superar essas tentações. E depois, né, Satanás tive que sair.
tive que ir embora, né? Porque a pessoa tinha se entregado totalmente, nesse caso a gente tinha se entregado totalmente, superarmos essas tentações, a gente tem autoridade para expulsar Satanás e mandar ele embora. Eu Satanás tem que obedecer. Que tem Cristo, né? Que vive realmente o verdadeiro evangelho do amor, tem autoridade sobre o mundo das trevas. Então, isso é o que Deus tem me revelado. Essas são as 3 tentações que o novo convertido vai ter que passar. Né? As mais comuns, a mais forte que Jesus teve que passar, para mostrar que a gente vai ter que passar também. Né? A gente pode superar as tentações só de um jeito. Entrega total, quisendo fazer a vontade de Deus acima de tudo, tendo intimidade com Deus. O Espírito, né? Obedecendo a vontade dele aqui, que a gente tem, né? Para nós, né? Para cada um de nós nessa terra. Né? Isso que Deus tem me revelado. Se quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe. Um abraço a todos. Até a próxima.